Falar que você está errando em diversificação, falta de persistência, não ter um objetivo claro, não saber as regras de rendas fixas, por exemplo, cara, isso são erros básicos que todo investidor já cometeu ou vai cometer. Nesse vídeo aqui eu não quero falar sobre esses erros, eu quero falar sobre erros técnicos, erros dos quais você provavelmente nunca ouviu falar e provavelmente está cometendo eles mesmo sendo um investidor profissional. Então, é um vídeo bem técnico, apesar de curto, para você poder saber quais erros são esses e como você pode entender e não deixar acontecer novamente. Então fica comigo até o final para eu te passar todos esses erros. Antes da gente começar, muito prazer, meu nome é Pedro Leite, está no canal Valores da Bolsa. Aqui eu falo sobre finanças, orçamento, tudo para você poder ser um provedor melhor. Já se inscreva aqui nesse canal, deixe seu like nesse vídeo na confiança e se inscreva na minha newsletter semanal. É uma carta que eu te mando toda semana no seu e-mail falando sobre finanças, orçamento, dicas de investimento, notícias, tudo para poder te ajudar. Então já se inscreva, é gratuito, beleza? Então, sem enrolar, vamos direto para o vídeo. O primeiro erro que a gente vai estar falando aqui é sobre marcação. Qual que é o problema? Muitas vezes na hora que a gente está fazendo nossos investimentos ali, a gente faz diversos investimentos em renda fixa, CRIs, CRAs, debêntures, por exemplo, e na hora que a gente deixa esse dinheiro durante longos períodos, a gente resolve, pô, eu preciso tirar, né, vender aquelas rendas fixas ali para poder fazer um outro investimento, para poder tirar, para poder fazer alguma coisa. Enfim, a gente vai ter que sacar aquilo de alguma forma. O problema é que essas rendas fixas, elas têm uma data de vencimento, que seja daqui 2, 3, 4, 5, 10, 30 anos. Então você tem que deixar esse dinheiro parado lá. Se você quiser tirar antes da hora, você vai ter que vender ela para outro investidor. Você não pode ir lá para a empresa e falar, devolve o meu dinheiro agora. Você fez um contrato, você tem que deixar o seu dinheiro lá. Então você pode vender o título desse investimento para outro investidor. O problema é que muitas vezes a nossa conta de investimentos, literalmente nosso aplicativo mesmo, ele está atrelado à rentabilidade na curva e não à rentabilidade a mercado. Vou explicar. Existem dois tipos de rentabilidade, tá, senhores? A curva e a mercado. Vamos dizer que você fez um investimento a 10% ao ano, tá? Esse investimento vai fazer mais ou menos aqui, ó. Beleza. Que lá no final ele vai chegar a valer R$1.000, por exemplo. Não sei quanto que ele vale hoje, enfim. 10% ao ano ele vai fazer isso aqui, uma curva exponencial, porque os juros são compostos, beleza? Porém, isso aqui é a rentabilidade na curva. Ou seja, quando a gente entrega o nosso dinheiro, a gente só sabe que a gente entregou isso aqui e vai receber isso aqui. O aplicativo, a XP, ela faz esse cálculo aí para mostrar quanto que ele vale hoje. Vamos dizer que hoje é aqui, ó. Beleza? Então, quanto que ele vale hoje? Ele faz o cálculo mostrando a rentabilidade na curva. Deu para entender? Beleza. Só para você já saber que, por exemplo, hoje é isso aqui, mas ele vai chegar lá. Tranquilo? Tranquilo. Porém, esse aqui não é o valor de negociação do ativo. Como assim? É tipo você querer vender um apartamento. Quando você tem um apartamento, um imóvel, ele tem o valor dele. O valor que você pagou, ou o valor que você mais ou menos sabe quanto aquele imóvel vale. Porém, se você decidir vender ele hoje e querer vender ele agora, não é aquele valor. Porque se você quer vender ele, as pessoas vão querer pagar o preço que elas querem. Então, se eu tenho um imóvel que vale R$500 mil, vai chegar alguém amanhã e falar, eu te ofereço 400 mil. Ou seja, o valor de mercado dele é 400 mil e não 1 milhão. Entendeu? No outro dia, 450. Então, beleza, dá para vender por 450. Mas você quer 1 milhão, então você vai deixar muito tempo até alguém querer comprar por 1 milhão. Aqui é a mesma coisa. Na curva, ou seja, seguindo no tempo, ele vai chegar lá naquele valor, então hoje é esse valor. Só que a mercado, o valor é isso aqui, ó. Ou seja, nessa data, ele pode não estar valendo a rentabilidade na curva. E se você quiser vender ele antes da hora, ele pode estar valendo esse valorzinho aqui, ó. Um pouquinho abaixo. Ou aqui, ó, um pouquinho acima. Depende do mercado. Então, se eu tenho lá que o investimento hoje, na curva, está a R$750, por exemplo, e eu decido vender, ele pode estar sendo vendido por 650, por 700, ou mais, por 850, por 800. Então, eu posso estar ganhando dinheiro a mais da rentabilidade, ou eu posso estar perdendo dinheiro, se eu decidir vender ele antes da hora. Isso aqui é a marcação. Quando você está lá na sua conta de investimento, você pode escolher, tá? Dependendo aí da sua corretora, você pode escolher se você quer ver os seus ativos na curva ou a mercado.
Ou seja, se você estiver vendo na curva, você sabe que no vencimento você vai estar recebendo aquilo ali. Se você quiser tirar antes da hora, não. A mercado, você está vendo que realmente vale. Se você quiser tirar, é aquilo ali que você vai receber. Qual que é o problema disso? É nessa hora que a gente descobre que renda fixa não é exatamente fixa. Por quê? Na curva, ela é fixa, sempre para cima. A mercado tem dia para cima, tem dia para baixo. Tem dia para cima, tem dia para baixo. Tem dia para cima, tem dia para baixo. Então, o que é o ponto? Você vai utilizar a rentabilidade na curva quando você quer investir para vencimento, ou seja, deixar o seu dinheiro lá até vencer, sempre curva. Você não precisa saber o mercado. Se você quer buscar saídas no mercado para aumentar a rentabilidade, ou você precisa de necessidade de liquidez, às vezes você vai precisar tirar esse dinheiro, é bom ter a rentabilidade a mercado. Cara, esse é o primeiro erro e acontece sempre de alguém vir falar comigo que ia tirar um investimento que valia uma coisa e depois valia outra. Marcação a mercado, beleza? O segundo erro que eu gostaria de falar é sobre risco diversificável. Não, eu não vou falar aqui especificamente que você deveria diversificar. Isso é básico. O que eu quero falar aqui é o seguinte. Existem dois tipos de risco, senhores. O risco diversificável e o não diversificável. Tá? Quando a gente compra um ativo, a gente tem um risco. Vamos dizer que o risco desse ativo é esse aqui, ó. Aqui é o risco, tá? O risco do ativo é esse aqui, bem lá em cima. Se eu compro 2 ativos, o risco da minha carteira já diminui. Vem pra cá. 3 ativos, já diminui. Vem pra cá. 4 ativos, diminui pra cá. 5, pra cá. 6, 7, 8. Qual que é essa curva? É a curva do risco diversificável. Tô tentando ligar os pontos aqui, peraí. Beleza. Essa aqui é a curva do risco diversificável. E essa aqui embaixo é do risco não diversificável. Como assim, Pedro? Tem algum risco que eu não consigo diversificar? Tem. Risco sistêmico. Pandemia do coronavírus. Existe alguma carteira que estava diversificada o suficiente para a pandemia? Cara, pelo amor de Deus, não existe. Por quê? Porque a gente consegue diversificar o risco diversificável, que é o risco específico. Específico daquela empresa, específico daquele diretor, daquela gestora, daquele grupo. Mas você não consegue diversificar o risco sistêmico, o risco do mundo. Você não consegue diversificar isso. Então você sempre vai estar arriscado aqui e diminuindo o risco daqui, que é o risco diversificável. Tá dando para entender? Perfeito. Até aqui tudo bem. O problema é que na hora que o cara vai me reduzir o risco diversificável, ele compra ativos que não reduzem o risco. Por exemplo, o cara vai comprar Petrobras e PetroRio. Você está exposto duplamente pelo mesmo setor, reduzindo muito pouco o seu risco diversificável. Você aumenta o risco não diversificável da sua carteira, entre aspas, tá? Porque você está muito exposto no mesmo segmento. Na hora de você fazer uma diversificação, você tem que pensar em ativos que se correlacionam. Um exemplo de correlacionar ativos. Você comprar uma empresa de protetor solar e comprar uma empresa de guarda-chuva. Se tiver chovendo, a empresa de guarda-chuva está indo bem. Se tiver sol rachando, empresa de protetor solar. Isso é uma correlação de ativos. Enquanto um está performando mais ou menos, o outro pode estar performando muito melhor. Correlação de ativos. Agora, se os dois ou tá bom ou tá ruim, cara, você está quase que aumentando o risco da sua carteira. Enfim, vamos para o terceiro risco que eu gostaria de falar nesse vídeo. Enfim, vamos para o terceiro risco vamos para o terceiro erro e último que eu gostaria de falar nesse vídeo, que é focar em rentabilidade. Qual que é o ponto que eu gostaria de falar aqui? A gente vive no mundo de ciclos. A gente tem ciclos de mercado. Ciclos de alta de juros e ciclos de queda de juros. O ponto é, quando a gente está numa alta de juros, que é o patamar que a gente se encontra hoje no Brasil, Selic a 15%, com risco de aumentar mais nas próximas reuniões, a gente está falando de ativos de renda fixa pós-fixados estão lindos para se comprar agora. Você pegar um CDB, 105% do CDI hoje, você está rendendo dinheiro demais, cara. É assim, absurdo. Você dobra o seu capital em 5 anos. Só qual que é o problema? 105% do CDI não é uma taxa nominal boa. Vou explicar. Isso aqui, apesar de estar rendendo lá seus 15,5% ao ano,
Isso aqui não é uma taxa nominal boa. O que seria uma taxa nominal? É o valor em si desse investimento. Como é que eu explico isso? É o 100% aqui. 105% de CDI a gente consegue a qualquer momento, dependendo do ciclo de baixo e ciclo de alto. Se eu comprei um ativo 105 travado por 10 anos e essa Selic cai de 15,5 para 2, por exemplo, que igual teve na pandemia, você está tendo um ativo que vai estar rendendo os seus 2,10, que é uma bosta, né? Apesar de que quando você comprou era lindo. Então, qual que é o erro que eu quero falar aqui nesse ponto? Focar na rentabilidade do hoje e não na rentabilidade do futuro. Hoje é muito bom você ir lá e comprar um pós-fixado a 105. Você vai estar rendendo, cara, altíssimo. Pô, maravilhoso. E ninguém quer comprar um IPCA mais 9, por exemplo. Ninguém está querendo comprar um IPCA mais 9, um IPCA mais 10. O cara olha e fala, IPCA mais 9, IPCA mais 10, vai estar rendendo menos do que eu posso fixar de 105? Não quero. O problema é, IPCA mais 9 é uma taxa nominal altíssima. A gente costuma falar que IPCA mais 6 é o melhor ativo do mundo, porque IPCA mais 6 ganha de todas as bolsas e todas as rendas fixas do planeta nos últimos 30 anos. Agora, você está comparando o IPCA mais 9, então, meu amigo, você está em outro patamar. O problema é, hoje, IPCA mais 9 vai estar rendendo menos do que o CDI. Mas quando a Selic baixar e quando o IPCA subir e você tiver com essa rentabilidade aqui batendo seus 15%, 16% ao ano, por causa que é IPCA mais 9, você vai estar fazendo 200% do CDI e aí que é a boa hora. Então qual que é o erro aqui? Você vai estar hoje montando uma carteira inteira pensando apenas na rentabilidade de hoje, 105% de CDI, pô, hoje é maravilhoso. Mas e quando a Selic baixar? Então você tem que pensar nisso. Sua carteira tem que estar equilibrada ao ponto de você comparar ativos que hoje performam bem, para você ter rentabilidade boa hoje, e que lá no futuro vão performar bem. É o exemplo de taxas nominais altas. IPCA mais 9, pré-fixado de 15%, 16%. Cara, um pré-fixado 16%, travado por alguns anos, é muito bom no momento. Por quê? Porque na hora que a Selic baixar, que na média do nosso país fica em 11%, 10%, você vai estar com uma taxa nominal altíssima, rendendo 150% de CDI. Então esse é o ponto. Você fazer uma carteira que esteja equilibrada com esses ativos. Tanto os que rendem bem, tendo taxa nominal mais baixa, 105% de CDI hoje, por exemplo, quanto os que não estão rendendo tão bem hoje, com taxa nominal alta, para que lá no futuro estejam rendendo maravilhoso. Eu dou um exemplo que aconteceu na pandemia. Na pandemia estava todo mundo comprando ativos IPCA. Por quê? Porque a taxa de juros estava 2%, ninguém queria pós, tá? E os IPCA, tava lá IPCA mais 7, e os IPCA tava lá IPCA mais 2, IPCA mais 2,5, porém o IPCA tava em 10%. Então, ou você pegava lá a Selic a 2, ou você pegava 12% com o IPCA mais 2. Então o que o pessoal tava comprando? IPCA mais 2, IPCA mais 2, IPCA mais 2, vai estar rendendo muito mais. Qual que era o problema? Nessa época você tinha ativos CDI mais 3, por exemplo, que na época era 5% do CDI, né? Mas hoje, com a nossa Selic de hoje, isso aqui equivale a 18% ao ano. Ou seja, qual que era o ideal de se fazer naquela época? Comprar o IPCA um pouco, tá? Para você ter a rentabilidade naquele momento, e comprar o CDI mais 3, mais 4 e deixar guardado para o futuro. Então sua carteira tem que ser repensada no futuro. Isso aqui é bem complicado de se fazer no dia a dia, tá? Mas é um ponto que vale ter na cabeça. Enfim, pessoal, esse aqui provavelmente foi um dos vídeos mais técnicos. Enfim, pessoal, esse aqui acho que é o único vídeo no YouTube que fala esses erros que eu passei aqui. São erros técnicos, que a maior parte dos investidores não vai passar por eles no dia a dia. Mas uma hora ou outra pode acontecer. E são erros, cara, que ninguém fala. Então, espero ter te ajudado com relação a isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, se inscreva aqui nesse canal, deixe o seu like. Aqui eu falo sobre finanças, orçamento, economia, tudo para você poder ser um provedor melhor. Aproveita para se inscrever na minha newsletter, tá? E eu vou deixar 2 vídeos aqui para você poder assistir, um sobre a única forma correta de se fazer um orçamento e o outro, o único vídeo de investimentos que você precisa assistir para começar a investir hoje. Vou deixar os 2 aqui para você poder assistir agora. Tenho certeza que você vai assistir os 2. Vou ficando por aqui e até a próxima.